Boa noite. A gente continua aqui com a playlist Inglês para Todos. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a conjugação de verbos em inglês, parte 5, onde a gente aborda a interrogativa dos common verbs no simple present. Como a gente viu no vídeo anterior, que a gente usou os auxiliares do e does na negativa, né? Don't e doesn't, respectivamente. Agora a gente vai usar o auxiliar, né? Do, na forma do e does, para interrogativa, né? A gente vai desdobrar um pouquinho esse vídeo de hoje da interrogativa em outros que a gente vai ver, né? Mas hoje a gente vai se concentrar na interrogativa pura, digamos assim, auxiliar mais sujeito mais verbo. Então vamos lá. Conjugação de verbos em inglês, parte 5. Retomando. Tipos de verbos em inglês. Primeiro tipo, que é o tipo que a gente está vendo, common verbs. Segundo tipo, verb to be. Terceiro tipo, modal verbs. Como a gente viu em vídeos anteriores, o primeiro tipo, os common verbs, ocupa a maior parte dos verbos em inglês. Tipos de verbos em inglês, exemplos gerais de conjugação. Primeiro tipo, common verbs, variação na terceira pessoa do singular, simple present. Essa variação na interrogativa se dá na terceira pessoa, como a gente falou, terceira pessoa do singular, e com o uso de auxiliares do e does antes do sujeito na pergunta. Os auxiliares, como a gente viu, são do e does, does para a terceira pessoa do singular. A gente já viu isso para negativa, do com not, don't, e does com not, doesn't. Example, to work, interrogative. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? To study. Do I study? Do you study? Does he study? Does she study? Does it study? Do we study? Do you study? Do they study? Examples. Does she work in a bank? Does he play soccer every week? Do they wash the car in the morning? Does your father teach English? Does your sister study French at that school? Does your friend go to the movies with you? Does the cat like to stay home? Note the differences. She works in a bank, positive. She doesn't work in a bank, negative. Does she work in a bank? Interrogative. Your brother plays soccer every week. Your brother doesn't play soccer every week. Does your brother play soccer every week? They wash the car in the morning. They don't wash the car in the morning. Do they wash the car in the morning? A primeira coisa que a gente observa e que me chamou a atenção para retomar aqui e para comentar um pouquinho é a questão do auxiliar, né, que a gente está vendo. Principalmente na terceira pessoa você tem o does. Então, não esquecer, né, como a gente viu já para a conjugação na afirmativa, na negativa, que não importa se o sujeito ele for um pouco maior, por exemplo, your friend, né? Eu tenho que ver a que ele corresponde, né? Então,
Por exemplo, eu tenho Does your friend have a car? Por que eu falo does? Porque your friend é he ou she, né? Does he have a car? Does your friend have a car? Does she have a car? Agora, se for, por exemplo, your friends, né? Vai ser do, né? Do your friends have time? Do they have time? É por conta disso, porque your friends é they. Do they have time? Então, não é por conta do your, né, que pode vir seguido por um substantivo singular, your friend, ou um substantivo no plural, your friends, mas sim pelo que o sujeito todo, your friend ou your friends, está representando, tá? Então, isso é interessante aí a gente chamar a atenção. Outra coisa que o aluno, né, a aluna, pode, de repente, achar estranho num primeiro momento, do I work? Essas perguntas, normalmente, elas são feitas a uma outra pessoa sobre a gente mesmo. Então, por exemplo, se você pergunta, eu preciso estudar isso, né? Em inglês ficaria, do I need to study this? Você está perguntando a uma outra pessoa sobre você, né? Eu preciso disso? Do I need this? Então, esse do I é nesse sentido, né? E aí você usa o auxiliar na pergunta, né? Em inglês é formado assim. Numa questão assim informal, você pode falar I need this. Perguntar como a gente fala em português, pode, informalmente, gramaticalmente correto, é pergunta auxiliar, né? Tem que ter o auxiliar ali da pergunta, né? Para esses common verbs, né? Como a gente está vendo aqui, né? O verbo to be vai ser de uma outra forma, né? Na verdade, o verbo to be é o próprio auxiliar, mas a gente vai ver isso depois, tá? Então, uma outra coisa interessante é que nem tudo que a gente tem em português pode ser traduzido para o inglês e vice-versa. Tem algumas estruturas que você não consegue passar de uma língua para outra. Nesse caso, por exemplo, eu preciso disso, né? Do I need this? Eu poderia falar também, a gente fala em português, será que eu preciso disso? Como seria a tradução em inglês? Mesma coisa. Do I need this? Por quê? Porque esse será que, ele na verdade é uma expressão, né? Digamos, em português tem uma classificação para isso. Se chamam palavras de realce ou expletivas, né? Essa palavra expletiva significa justamente isso, de realce. Ou seja, é uma estrutura, né, que aparece na frase que ela pode ser tirada, que não vai fazer a diferença para o sentido. Ela fica mais bonita, né, soa mais parte do idioma, né, quando você fala, será que eu preciso disso? Será que você gosta de mim? Né? Por exemplo. Né? Mas em inglês a tradução seria o quê? Você gosta de mim? Do you like me? Né? Esse será que, mesmo que a gente use em português, ele não tem tradução nessa estrutura, né? Será que? Né? Então, isso é uma coisa interessante. Uma música que ela trata bem disso, ela traz essa questão de do I have, né? Uma pergunta sobre si mesmo, sobre a própria pessoa, é a música Do I Have to Say the Words, do cantor Bryan Adams, né? É bem interessante. Então,
né? Eu vou colocar aqui no vídeo, né, uma mensagem aqui, uma informação, e vou procurar colocar aqui também um link, né, para o YouTube. Lembrando também que eu tenho uma página no Facebook chamada Poesia na Música, onde eu coloco várias músicas lá, não só em inglês, mas em outros idiomas também, e até em português. Quando eu coloco em outros idiomas, normalmente eu pego uma parte da música, né, coloco ali a letra, a parte da música e a tradução em português. Então, essa música do I Have to Say the Words, do Bryan Adams, tá lá. Tá? Então, quem quiser também dar uma olhadinha nessa minha página no Face, é interessante, né? Para quem gosta de música e quem gosta de idiomas, né? No próximo vídeo, a gente vai desdobrar um pouquinho, desmembrar esse tópico interrogativa. Então a gente vai continuar um pouquinho mais com a interrogativa, mas aí já vendo os tipos de perguntas em inglês, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, do you work? Né? Agora, do you study? Né? Também seria nesse sentido, como a gente viu aqui. Na próxima a gente vai ver quando tem alguma outra palavra antes dessa estrutura de pergunta. Por exemplo, what do you study? O que você estuda? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Esse tipo de pergunta e outros tipos de perguntas em inglês. Tá? E vamos também já dar uma passada na parte de respostas para essas perguntas. A gente usa muitas vezes em inglês na resposta o auxiliar ao invés de usar o verbo completo. A gente vai ver isso aí, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.